Pai de amor, desejamos que este momento seja um momento em que consigamos absorver o máximo possível todos os ensinamentos que serão trazidos para nós. Jesus, ele nos disse há mais de 2000 anos que aonde tivessem reunidas pessoas em seu nome, com elas ele estaria. E hoje, mais do que nunca, estamos reunidos em nome de Jesus, em nome do Senhor, para que cresçamos espiritualmente, intimamente. E o que mais desejamos agora é que cada um dos aprendizados trazidos a nós possa nos fortalecer para que os nossos passos sejam firmes e não titubeemos diante das dificuldades. Com o Senhor, com nosso Senhor Jesus Cristo, com nossa Mãe Maria e toda a espiritualidade amiga, seguiremos em frente, sempre. Assim seja. Boa noite a todos. Que bom de novo que todos estamos juntos neste momento, que todos nós consigamos hoje falar um pouquinho, refletir, raciocinar um pouquinho sobre o tema que hoje ele é baseado no capítulo 27 do livro Perdão, a Chave para a Liberdade, que é esse aqui, do nosso amigo Ezequiel. E o tema é o poder da obsessão. Sabemos que existem muitos vídeos, textos que falam sobre esse tema, obsessão. Livros, né, que falam sobre esse tema. Mas quero dizer a vocês que é muito importante nós podermos encarar esse tipo de experiência, a tal obsessão, com os olhos muito abertos, com os olhos muito esclarecidos sobre efetivamente o que significaria uma obsessão na nossa vida. O livro O Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos médiuns, eles têm algumas partes que falam sobre obsessão. Então, deixo essas duas referências para que vocês possam lê-los depois. Um é no capítulo 23, o outro é no capítulo 28. Ao contrário, né? O livro dos médiuns é 23 e no Evangelho é no 28. Então, vocês têm essas referências aí, se quiserem ler um pouquinho sobre isso. Mas, se nós pudéssemos começar a falar sobre a obsessão, a gente sempre faz uma relação dessa palavra a algo bastante negativo, não é? Normalmente, aquilo que a gente faz, relaciona a essa palavra, é algo que não é tão positiva ao aos nossos próprios costumes. Por quê?
porque nós sabemos que mesmo aquilo que é extremamente positivo, quando nós o exacerbamos, acaba nos levando a processos muito desgastantes para nós. E aí eu digo processos desgastantes de forma material e espiritual. Então, mesmo que nós afirmássemos que, nossa, Roseli, ela é obcecada em fazer caridade, a Laene, né? Ainda assim, nós poderíamos dizer que para ambas, que são usadas como meu exemplo, elas conseguem ponderar para que isso não traga prejuízos em outras áreas que são tão importantes quanto na vida delas. Então, quando a gente utiliza essa palavra, ambas são obcecadas em fazer a caridade, retiraria dessa palavra exatamente o seu sentido mais profundo. Ambas não são obcecadas, ambas gostam de realizar a caridade. Quando nós falamos que é uma obsessão, nós estamos falando que elas acabam, mesmo em algo positivo, trazendo para si muito prejuízo. De novo, por quê? Porque se nós estamos obcecados com alguma coisa, a gente acaba deixando de realizar coisas que são muito importantes para nós. Acredito que não existe muita dúvida sobre este conceito, né, de a gente mergulhar numa obsessão. Mas essa palavra obsessão para o espiritismo, ela tem um cunho que está ligado a uma influenciação negativa de irmãos espirituais a outros irmãos encarnados ou até desencarnados, né? Trazendo-lhes muito prejuízo, ok? Acho que ninguém tem dúvida sobre isso. Então, quando nós falamos sobre no Espiritismo, sobre obsessão, estamos falando sobre uma influenciação negativa. Bem, essa influenciação, ela é caracterizada ou nomenclaturada em três tipos. E essa influenciação, segundo Kardec, ou segundo os espíritos que trouxeram as informações para Kardec, nós teríamos uma obsessão simples, que na minha opinião nunca nada é simples, nesse sentido, principalmente para nós que estamos ainda encarnados. Temos a fascinação e nós temos a subjugação. Esses são os três tipos trazidos como uma forma de obsessão. De novo, para os espíritos, segundo o que Kardec nos trouxe, quando nós falamos sobre a possessão, é dito que a possessão ela seria um tipo de subjugação pela sua natureza. Por quê? O que seria uma obsessão simples, gente? Antes até de eu falar sobre os tipos, quero lembrar que quando nós estamos vivenciando a nossa existência e vez por outra, aqueles que são médiums, ostensivamente falando, ou aqueles que são médiums, quase, quase não toda a humanidade, recebem influências do plano espiritual, negativamente falando, mas estou falando de uma forma esporádica. Isso não seria considerado efetivamente uma obsessão, ok?
Hoje eu estou tentando falar de uma forma muito doutrinária, se vocês estão percebendo, né? Mas vamos lá. A, ela não seria uma obsessão porque é esporádico, ou seja, você que é médium, de repente você vai e escuta um conselho não tão bom. Esse tipo de experiência não seria considerada uma obsessão, por quê? Porque a obsessão em si, ela é considerada aquela que já está há muito tempo, é um processo prolongado, é um contato de mais tempo deste espírito, que é considerado um espírito ignorante das leis divinas, e nós. Tudo bem? Deu para entender? Bem, quando nós falamos sobre a ideia dos tipos, que eu falei, obsessão simples, fascinação, subjugação, nós estamos falando, por exemplo, do primeiro, que seria esse tipo de obsessão, que antes era esporádica e começou a ser mais presencial, né, mais presente na nossa vida. Só que afirma-se que é simples porque o médium tem condições de observar o processo, saber que está acompanhado por um irmão espiritual ignorante, e ele, a cada instante, ele faz o quê? Ele vai buscando evitar aquilo que está sendo trazido para ele. Então é considerado simples por isso. Existe um contato entre o plano espiritual e o material. Este irmão, ele busca levar o desconforto, ele busca levar a, a, a uma postura mais equivocada daquele que seria chamado de obsediado, mas este médium ou esta pessoa, ela tem condições de perceber, poxa, isso aqui não é meu, eu acredito que não devo levar isso em consideração, ok? Já a fascinação é interessante, por quê? Porque na fascinação existe alguém muito iludido nesse processo. Quem seria este alguém? Este alguém seria o médium. Este alguém seria aquele que, recebendo as mensagens do plano espiritual, ele simplesmente acredita em tudo que é dito e ele não aceita quando os outros ofertam a sua opinião, dizendo que ele precisaria estar mais atento, mais vigilante em relação à companhia espiritual com quem, né, ele alimenta. Então, na fascinação, a maior dificuldade que se tem, por incrível que pareça, é você poder levar ao médium a consciência dessa experiência em que ele está vivenciando. E este médium, ele é extremamente resistente a aceitar as opiniões alheias que levam a ele um pouco de consciência daquilo que ele está vivendo. Para todo mundo ao redor dele, esta companhia não seria mais adequada, mas para ele, que luta com unhas e dentes, para defender este irmão, ele entende que este irmão espiritual é um ser de luz, é um ser que merece a sua atenção. Tudo bem? Até agora? Ok. Na subjugação, já é um pouquinho diferente, um pouquinho mais agravado o processo, porque na subjugação, o médium ele pode estar ou não fascinado, mas a presença desse irmão é tão forte, é tão firme junto a ele, que ele pode dar a impressão de que ele não tem mais, ele perdeu o seu livre-arbítrio.
ele pode dar a impressão de que ele perdeu a sua capacidade de agir por si mesmo. E não estou falando ainda de possessão, mas é a ideia de que este médium ele faria aquilo que os espíritos eles desejariam que ele fizesse, às vezes sem muito questionamento, às vezes até com uma certa resistência, mas se sentindo incapaz de fazer diferente. Ok? Na possessão, que seria um tipo de subjugação, segundo a Kardec, segundo os espíritos, a possessão ela seria ainda mais, daria uma sensação de mais gravidade, porque este irmão, ele seria completamente manipulado por estes irmãos espirituais e aqueles que conseguem enxergar o plano espiritual poderiam ter até dificuldade de enxergar a diferença ou a separação entre um irmão e outro, encarnado ou desencarnado, de tão ligados que estes dois irmãos eles se encontram. Bem, quero colocar uma coisa já para esclarecer a todos. Quando nós falamos sobre essa ideia de se perder o livre-arbítrio, é só uma visão, como se estivesse perdendo o livre-arbítrio, ok? Isso é um fator imprescindível que nós coloquemos aqui para vocês, porque se efetivamente perdêssemos o livre-arbítrio, aqueles que estão sendo obsidiados, nós estaríamos dizendo que a lei divina ela foi cortada, que a lei divina não é perfeita, que nós, como seres portadores de livre-arbítrio, teríamos, dentro de um contexto, em razão da vontade alheia, nós perderíamos aquilo que nos é natural, como seres hominais, ok? Então, quando nós falamos que parece que se perdeu o livre-arbítrio, é só uma aparência. Por quê? Quantas vezes, quando a gente está preguiçoso e a gente deseja muito não, a gente deseja muito manter a preguiça, mas a gente precisa fazer uma atividade que é importante para nós, a gente opta por não realizar a atividade, justificando, seja de que por que motivo for, justificando a ausência de nossa ação para que a atividade seja realizada. Quantas vezes a gente não seguiu por esse caminho? O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a gente abre mão daquilo que, mesmo sabendo que é importante fazer, que é importante para nós, a gente abre mão em razão de outros fundamentos. Quando acontece a subjugação, a possessão, nós estamos falando de nós termos aberto mão de decisão para darmos esse direito, entre aspas, ao obsessor. Então, quando existe a subjugação, o que que eu faço? Eu não quero decidir, deixe que ele decida. Então, todas as vezes que ele decide alguma coisa, eu estou com ele. Só que, no primeiro momento, eu estou com ele. No segundo momento, eu estou com ele. No terceiro momento, eu já não faço mais esse tipo de análise. Eu já dei para ele a capacidade de decidir por mim. Percebem?
Então, não foi porque eu perdi o meu livre-arbítrio, foi porque eu o concedi a alguém. E, claro, quanto menos eu decido, menos me sinto capaz de decidir. Quanto menos eu decido, menos eu me sinto capaz, e em razão disso, mais eu dou ao outro o poder de decidir por mim. Vocês já viram aquela história? Quando a gente começa, o que que você quer comer? Ah, escolhe você. Ah, para onde você quer ir? Ah, escolhe você. Nós fazemos isso, Roseli, eu já vi você, mas nós fazemos isso por quê? Quando a gente começa a abrir mão das nossas decisões, é porque nós estamos com medo de decidir. Quando a gente começa a abrir mão das nossas decisões, é porque a gente tem medo de decidir errado, não quer nas nossas costas essa responsabilidade, esquecendo que se eu dou ao outro o meu poder de decisão, eu estou aceitando a decisão dele, sou tão responsável quanto. Percebe? Então, neste momento, na subjugação, o que parece ser uma perda de livre-arbítrio é uma concessão da minha decisão para outra pessoa, possivelmente um dos motivos, não tão somente pelo medo de eu errar nas minhas decisões e me responsabilizar pelos meus equívocos. Roseli? Eu queria que você tentasse, de uma forma um pouco mais clara, explicar essa questão quando você falou de uma fascinação, uma subjugação, e isso afetando médiums. Eu sei que todos somos, mas você deu um ênfase a médiums. Eu queria que você esclarecesse isso para que não ficasse dúvidas aí. Ok, Pode ser? maravilhoso. Vamos lá. Por que que eu dei um pouco de ênfase ao médium? Porque normalmente o médium ele tem muito mais consciência do processo de sua vivência na mediunidade do que aqueles que não se consideram médiums. Então, a partir do momento que nós estamos vivenciando a nossa vida e de repente nós flagramos um processo, uma vivência mediúnica na fascinação ou na subjugação, porque, gente, isso também acontece. A gente vai sentindo algumas coisas. Podemos não ter uma visão aberta, esclarecida sobre a situação, mas nós, como médiums, a gente tem uma capacidade maior do que aqueles que nem sabem que isso existe, a obsessão. Temos uma capacidade maior para a gente poder lidar e superar o que nós estamos vivendo. Então, como médiums, nós sentimos as energias, harmonizadas ou desarmonizadas, nós sentimos ah, em nós, por exemplo, uma presença, sentimos pelo menos algo que está diferente com aquilo que seria o mais normal do nosso dia. Então, nós temos sensações, nós somos mais sensíveis. E em razão dessa sensibilidade, tudo que vai acontecendo conosco vai nos dando a capacidade de, pela reflexão, pelo raciocínio, pelas percepções, da gente superar tudo isso. Lembrem-se que um processo obsessivo, ele não é simplesmente a pessoa está aqui, a Adriana está aqui, e de repente resolve entrar um espírito obsessor e ele se acopla na Adriana, né? Se aproxima da Adriana e começa o processo obsessivo, não é assim. Mesmo quando a Adriana ela está, por exemplo, é, muito desarmonizada, teve uma situação, ela ficou extremamente irritada, começou a alimentar a raiva, se tornou ira e está ela lá.
Mesmo assim, para que um obsessor ele chegue até a Adriana, esse obsessor, a Adriana vai ter que ir quebrando todos aqueles feixes de energia, de proteção que ela já tinha construído antes. Porque nós somos um brilhozinho, nós somos uma velhinha, pequenininha, mas uma velhinha. Nós temos uma certa luz, mesmo que embaçada. Então, na hora que a gente se desarmoniza, leva um tempo para a gente apagar a nossa luzinha. E este obsessor conseguir chegar até nós. Quando ele chega até nós, que passa um período, a gente começa a se identificar com essa energia e tudo mais. Quando ele chega até nós, que a gente começa, ih, peraí, alguma coisa está errada, é a hora que a gente tem a capacidade, a possibilidade de nós agirmos para que a nossa luzinha ela volte a brilhar e este espírito obsessor ele deixe de estar ao nosso lado. Então, quando nós falamos sobre os métodos, nós estamos falando de pessoas mais conscientes. Aqueles outros médiums, ostensivos ou não, que não sabem de sua mediunidade, possivelmente eles caem mais do que um médium que já está no seu processo de autoconhecimento mediúnico. Cai muito mais. Mas até mesmo este processo, ele é extremamente interessante para todos nós. Por quê? Vamos lá, de nós que estamos aqui, quantos de nós não teve que passar por dificuldades para chegarmos a um lugar aonde nós pudéssemos trabalhar a nossa mediunidade? Quantos de nós? Muitos de nós chegam capengas numa casa em que se trabalha a espiritualidade, aí eu não estou falando nem só do espiritismo por si só, por quê? Porque muitos de nós passam por situações tais que a gente vai buscar a nossa religião, da qual nós estamos afastados. Então, às vezes, dependendo do nosso processo, se eu for católica, por exemplo, voltar para a igreja, ficar mais atenta, vigilante à minha espiritualidade, fará com que nenhum processo obsessivo esteja comigo também. Então, a obsessão por si só, ela é prejudicial, mas ela também pode ser positiva para que nós busquemos caminhos que nós abandonamos há muito tempo. Se então somos médiums, e médiums de trabalho, que é a expressão que a gente usa, né? Que são aqueles que vieram com planejamento de trabalhar com a sua mediunidade. Imagina, a gente foge, 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 né? Dá todas as desculpas que puder dar e vive a vida numa boa. Quando é que a gente vai voltar para a nossa espiritualidade, voltar a nossa atenção à nossa espiritualidade? Nunca, né? Não vai. Mas se nós escolhemos, em termos de planejamento reencarnatório, virmos como médiums trabalhadores, médiums que fazem trabalhos mediúnicos, nós temos um objetivo muito importante para nós com a mediunidade que a gente pode. A gente não iria colocar no nosso planejamento reencarnatório, não iríamos ter o trabalho de virmos médiums se a gente não tivesse um objetivo claro e necessário para nós. Então, para aqueles que às vezes sofrem de influenciações, porque vocês sabem, na generalidade, todos são médiums. No restrito, vamos botar assim, existem aqueles médios que vêm
né, na sua vida encarnada para trabalhar com a sua mediunidade. Significa dizer que todos nós, qualquer pessoa humana encarnada, ela é passível de uma obsessão. Ela é passível de uma obsessão. Mas é claro, quem é médium mais ostensivo sente de forma diferente do que aquele que não é, não é? Lembra da tomada que ela é. Bom, eu posso falar errado, hein? Foi a ideia que me veio na cabeça. Tem uma tomada que ela é de, se eu não me engano, tem a 20 e tem a 10. A 20 é aquela que a gente coloca o micro-ondas, não é isso? Exige mais energia. 10. A gente bota as outras tomadas. Então, o médio ostensivo é uma 20, que a gente põe, coloca a máquina de lavar roupa ou de lavar louça. São aquele equipamento que exige, puxa mais energia, né? Então, nós é assim, mas todos nós somos capazes de fazer uma máquina funcionar a 20 ou a 10, mas todos nós somos capazes de fazer máquinas funcionarem. Percebe o exemplo? Nossa, adorei meu exemplo. Vamos usar esse exemplo mais vezes. Mas então, se nós pensarmos assim, quando nós falamos sobre subjugação e nós falamos sobre fascinação, nós estamos falando muito sobre esse processo em que médiums eles podem cair com muita facilidade. Por quê? Porque a fascinação e a subjugação está muito ligado à ideia de orgulho e vaidade. E outras tantas características que estão ligadas a esses dois processos nossos. Então, se eu sou um médium, e aí de repente o espírito olha e fala assim: olha, eu sou Chico Xavier. Vamos botar esse exemplo hoje. Eu sou Chico Xavier. Ah, pronto. Se o médium é orgulhoso, o que que ele vai falar? Eu sou o médium que estou recebendo Chico Xavier. Gente, dar um nome é muito fácil. Meu nome agora é Roseli, né? Sou invejada de Roseli. Meu nome agora é Roseli. E acabou. Vocês só vão saber que meu nome não é Roseli se eu apresentar meu documento e vocês descobrirem que meu nome não é Roseli. Mas quem não me conhece e eu me apresentar como tal, vão acreditar, não é isso? A mesma forma são os espíritos que se apresentam a nós. Nome não faz diferença nenhuma. Ser conhecido ou não ser conhecido não faz diferença nenhuma. Porque o que fará com que este espírito ele seja um espírito que vale a pena continuar a comunicação, seja ela por meio da psicofonia, seja ela por meio de uma psicografia, por exemplo, é a mensagem que será transmitida. E mais, lembrando que não é a primeira mensagem, são todas as mensagens. Todas as mensagens devem ser sempre analisadas por nós, refletidas na sua essência. Por quê? Porque a primeira mensagem ela pode ser magnífica, mas se depois as mensagens começarem a perder o foco daquilo que nós chamamos lei de amor, nós temos que buscar essa vivência da, da reflexão, do raciocínio, para que a nossa fé continue sempre raciocinada e para que nós não nos percamos na ideia de que está comigo e o espírito se diz de luz, então eu sou um médium bam bam bam
no processo de realização da caridade mediúnica. Percebe? Vamos lá, Léo? Bora lá. Até que ponto os meus próprios pensamentos negativos e vícios mentais criam obsessão de mim mesmo antes mesmo de atrair um espírito obsessor? Você começou a É falar, tocar interessante, nesse né? assunto. Oi? Você chegou a Desculpa, eu não ouvi. começar, você chegou a começar a falar sobre isso. É muito interessante essa expressão que foi usada, né, na pergunta, obsessão de mim mesmo, né? É muito interessante. Primeiro, porque a gente realmente precisa lembrar que o primeiro obsessor da nossa vida somos nós, porque se for para que nós possamos ticar a característica do obsessor estar sempre conosco, não existe ninguém que fica mais conosco do que nós mesmos, né? Então, tem que admitir que obsessor de mim mesmo é uma expressão muito válida. Quando nós falamos sobre a ideia, né, de nós, dos nossos pensamentos negativos e vícios mentais, eles poderem criar uma obsessão, na prática é muito real, né? É muito real. Por quê? Porque, vamos lá, naturalmente a gente tem pensamentos negativos, é algo que a gente precisa se questionar. Eu diria que naturalmente nós não temos pensamentos negativos. Eu digo que existência após existência, nós tornamos os pensamentos negativos naturais para nós. Então, o pensamento negativo, se existência após existência nós os colocamos como naturais para nós estamos falando de que nós colocamos em prática, aprendemos a ter pensamentos negativos reinantes no nosso cotidiano. Se nós desejamos mudar isso, somente pela prática dos pensamentos positivos, para que a gente possa fazer uma substituição, um esclarecimento, um entendimento do quanto esses pensamentos negativos eles são prejudiciais para nós. Concorda? Se é assim, para que eu possa quebrar o meu processo obsessivo, né, da prática do alimentar de pensamentos negativos, para que eu possa quebrar isso, eu preciso ter consciência de que eu estou fazendo isso. Quem aqui tem essa consciência? Quem aqui consegue enxergar que talvez muitas horas do dia estamos alimentando os pensamentos negativos? Isso é muito importante. Porque, de novo, se eu hoje consigo perceber que algumas horas do meu dia, na maioria das circunstâncias, são pensamentos negativos que estão reinando no meu dia a dia, então significa dizer que eu já dei abertura e muita abertura para o meu processo de obsessão de mim mesmo, como de processos obsessivos externos. E se E se hoje está tão natural para mim ter pensamentos negativos ou vícios mentais, se eu me esforçar para ter pensamentos positivos e quebrar esses vícios mentais, chegará um momento que os pensamentos positivos se tornarão naturais para mim também. Isso é uma construção. E aí eu diria que deixaria de ser um obsessor de mim mesmo e me tornaria um influenciador de mim mesmo.
para que a gente não faça confusão do obsessor que eu trouxe no início, falando que ele tinha um cunho negativo, mas sempre lembrando que um obsessor não é nada mais, nada menos do que um influenciador. O que nós e o nosso mentor somos expert nisso. Cada um com o seu cada um. Mas é isso. Então, vamos lá. Está natural para mim ter pensamentos negativos e vícios mentais. Já está natural. No dia a dia está natural. Então, qual é o tipo de obsessão que eu tenho hoje? É o pessoal? É, posso considerar. Mas será que eu estou permitindo que a minha vela, lembra quando eu falei que nós somos a luz de uma velinha? Será que eu estou permitindo que a minha vela brilhe? Será que a minha vela ela está oscilante e quando ela se apaga, eu já não tenho companheiros que estão me auxiliando no alimentar desses pensamentos negativos? Será que o fato de eu não estar hoje conseguindo mais sentir tanta harmonia no meu dia já não é esse processo que foi alimentado por mim? Nós temos que refletir. Se hoje não acontece, se o sol brilha, eu reclamo, se chove, eu reclamo. Sabe, se vierem vestidos de rosa, eu reclamo, se vierem vestidos de azul, eu reclamo, tudo eu reclamo. Se tiver batata frita, eu reclamo que é fritura, se tiver purê, eu reclamo que tem leite. Ai, deu até fome. Então, gente, qual é o processo que eu estou vivendo hoje? Será que eu consigo dizer que eu já não estou subjugada a um poder de obsessão? Seja de mim mesmo, seja de fatores externos. Léo, Se o obsessor tem o poder que eu concedo a ele, quais são as minhas brechas morais que servem de âncora para esta influência? ok, quando se fala em brecha moral, está se falando sobre a ideia de ausência, de uma moralidade mais, vou colocar dessa forma, tá? Como se fosse uma ausência, seriam aquelas características minhas que não são tão positivas, tá bom? Minha resposta vai ser baseada nisso. Se não for isso, que a pessoa ela esclareça, tá bom? Bem, eu sou uma pessoa que trabalho, tenho uma casa, é, sou uma pessoa capaz, sou inteligente, desculpem, mas em razão de uma, é, ai, como é a palavra? Ahn, como é que fala, gente? Vou botar baixa estima, tá? Baixa autoestima, não sei o que emocional, carência emocional. Ok. Em razão de uma carência emocional, eu vivo a minha vida com uma pessoa, não trabalha, não é competente, não, sabe, vive às minhas custas, é, não é uma pessoa carinhosa, ao contrário, às vezes chega ao ponto de ser violento comigo. E ainda assim,
tudo que eu ganho vai para a mão dessa pessoa, eu sou extremamente submissa a essa pessoa, tudo em razão da minha carência emocional. Isso é real? Isso pode acontecer? Acontece, não acontece? Se nós olharmos de uma forma muito consciente, muito racional, a gente olha e fala assim, impossível, gente. A pessoa é dona do nariz dela, bota essa pessoa para fora de casa. Fácil, fácil, né? Mas não é fácil. Quantas mulheres aí elas são vítimas desses companheiros e elas até são assassinadas porque não conseguiram se afastar disso por causa, um dos motivos da carência emocional, às vezes porque se sentem tão ameaçadas que não têm coragem para isso, e por favor, não entendam que haja alguma crítica sobre isso, porque eu tenho noção do quanto isso é difícil, mas eu só quero mostrar para vocês que às vezes, quando a gente concede tanto poder ao obsessor, isso não é normal. E às vezes essa ligação, essa simbiose é tão grande entre o obsessor e este irmão encarnado, por exemplo, que é extremamente difícil haver a ruptura dessa ligação. Às vezes, essa pessoa influenciada, ela nem tem consciência disso. Sabe que alguma coisa está errada, mas ela nem tem consciência disso. E mesmo que ela, às vezes, até receba auxílio em casas espíritas, este irmão espiritual seja afastado dela um período, ela chama de volta. Exatamente por causa dessa carência. É como se ela estivesse sozinha e ela não sabe lidar com isso. Este meu exemplo, nós não estamos falando sobre essa, essa brecha moral, nós estamos falando sobre brechas emocionais. Quando nós falamos sobre as brechas morais, então, por exemplo, um orgulho muito exacerbado, prepotência, essas coisas todas, elas normalmente elas são utilizadas. Essas brechas morais, elas são utilizadas por estes irmãos obsessores para que a âncora aconteça mesmo, para que exista essa simbiose. Por quê? Não precisa ser só porque este irmão espiritual está dizendo que é Jesus, mas simplesmente porque eles são extremamente inteligentes. E eles vão pegar naquilo que nós temos mais dificuldade de lidar, de lapidar, para que eles possam estar ali conectados a nós. Lembrem-se, um obsessor, ele nunca estará conosco sem um motivo. Não se iludam. Um obsessor não vai ficar ali do ladinho da Thaís porque ela é bonita. Ou melhor, pode ficar com a Thaís porque ela é bonita, ou seja, é um motivo. Mas eu falo assim, não é só porque ele olhou Thaís, vou lá atrás dela. Não, existe um motivo. A Thaís está levando para ele alguma razão para que ele queira estar com ela. E na maioria das vezes, isso se dá pelas nossas brechas morais. Na maioria das vezes. No caso da Thaisa, porque ela é bonita. Isso não é uma brecha moral, gente. Ok? Mas muitos dos irmãos, eles podem estar conosco porque nós demos a eles um motivo energético, né? Que é aquela história, eu não estou tão bem, ele vem para perto de mim porque estamos em sintonia. Ok, podem estar.
mas muitos outros estarão conosco por motivos muito pessoais deles. Pode ser por vingança. Por que vingança? Uai, a Adriana não era tão boazinha assim, né? Numa outra vida, a Adriana descascava laranja com espada. Não era assim uma faquinha, né? Uma outra vida, a Adriana fez coisas e ela criou inimizades. E essas inimizades podem ter achado a Adriana. E nesse momento, essas inimizades não vão querer que a Adriana esteja bem. Então, estarão com a Adriana, querendo que a vida da Adriana seja tão difícil quanto a Adriana fez com que a vida deles fosse, por exemplo. Então, eles podem estar comigo por vingança. Podem estar comigo porque eles, sendo espíritos zombeteiros, eles gostam de fazer a gente passar vergonha. Então, a Adriana, que é médium, não é educada, chega num lugar e aí eles vão se aproximam da Adriana, fazem a Adriana beber, pagar mico, vomitar, que não sei o que, vai além. E eles vão se divertir um bocado por causa disso. Além de aproveitar, né, o fato da Adriana bebendo, estar ali emanando fluidos, que para eles é agradável. Então, de novo, Adriana é médium. Adriana percebe que está bebendo muito além da conta. O que que será que está alimentando isso na Adriana? Olha a vigilância. Eu não sou de beber. Como é que eu estou na segunda garrafa já? Tem algo errado. Não sou de fumar. Como é que eu de repente pego o cigarro do outro? Estou com umas ideias estranhas aqui na cabeça. Eu não sou leviana. Por que que eu estou com essas ideias estranhas na cabeça? Isso tudo é vigilância, gente. Isso faz parte do nosso treinamento mediúnico. Porque a gente também vem na Terra com a nossa mediunidade para a gente poder ter essa consciência. Quem eu sou, do que eu sou capaz. Porque no momento que eu estiver sendo acelerada ou acrescentada por sentimentos ou desejos que não são só meus, eu preciso, necessito, para a minha própria segurança, saber que não sou só eu. Então, respondendo, claro que as nossas brechas morais, que os nossos sentimentos alimentados não tão bons, eles servem de âncora para as influenciações. Léo, Como um médium pode perceber a diferença entre uma dificuldade emocional ou psicológica e o início de um processo obsessivo? conheça-te a ti mesmo. Difícil. Essa frase, ela não foi falada à toa. Essa frase não foi falada à toa. Conheça-te a ti mesmo. Porque se nós não nos conhecermos, a gente não sabe qual é a. Eu vou usar essa expressão, a gente não sabe qual é o nosso limite, sabe? Em relação a tudo, a gente não sabe. Então, quando a gente, por exemplo, hoje eu considero que eu tenho uma dificuldade enorme de falar não para as pessoas. Vocês podem não saber, mas isso se enquadra nas duas coisas. Tanto dificuldade psicológica quanto dificuldade emocional. Então, eu tenho dificuldade de falar não para as pessoas. Se eu não tenho consciência disso, no momento em que as pessoas começarem
flagrando isso em mim, algo que eu ainda não descobri, flagrando essa dificuldade em mim, as pessoas vão me explorar de uma forma que isso será extremamente prejudicial para mim, tanto no cunho físico, psicológico, emocional, espiritual. Mas como é que eu vou saber? Olha, não importa o motivo pelo qual, pelo menos não no primeiro momento, o motivo pelo qual eu não sei falar não para as pessoas, mas eu preciso saber que eu não sei falar não. Por quê? Porque no momento em que, por exemplo, alguém chega e me pede um absurdo, uma atrocidade, eu sabendo que eu não consigo falar não, eu posso puxar a Roseli para o meu lado e falar, Roseli, fala não para mim. Só que aí eu escolhi a pessoa errada, que é outra que não sabe falar não. Meu Deus, alguém que não sabe falar não já fala logo para ajudar, que é a Roseli e a Adriana, né? Mas vamos lá. Então eu posso, nesses momentos, eu posso, entendendo da minha dificuldade, além de me trabalhar para poder entender o porquê eu não consigo falar não, eu também poderei trabalhar a mim para que eu possa dizer não, entendendo o motivo de para que eu falo não. Porque quando eu fico esclarecida sobre mim mesma, tudo vai ficando mais fácil da gente resolver. Então, sou uma pessoa que tem dificuldade de falar não. Todo mundo vem a mim, pede as coisas, e eu já estou naquele estado de atendendo a todo mundo, eu ignorar as minhas necessidades e eu estar mal e até doente. Vocês acham que eu, dessa forma que eu estou fazendo, pelos motivos inconscientes de eu não conseguir falar não, eu já não estarei num processo obsessivo? Eu já não estarei recebendo uma influência, uma influenciação para alimentar mais e mais o meu estado de debilidade? Eu espero que algumas pessoas que escutaram isso tenham vestido a carapuça. Vocês entenderam como que nós podemos perceber a diferença entre essa dificuldade emocional ou psicológica e o início de um processo obsessivo? De novo, se eu me conheço e eu entendo as minhas dificuldades, eu consigo dar início a um processo de uma regeneração de mim mesma, onde este processo ele vai alimentando uma fortaleza maior em mim e me dando condições de eu evitar processos obsessivos. Porque isso também, só para ficar muito claro, um processo obsessivo não significa tão somente que o espírito fica aqui do lado falando, 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 não, gente. Te convencendo de coisas, não. Às vezes, um processo obsessivo é só você botar um espírito que está doente perto do seu lado que você vai na onda. Sabiam disso? Bota um espírito que está doente, doente que eu falo é que está com seu perispírito mazelado. Bota um espírito doente do seu lado, mazelado do seu lado, para ver se vocês não adoecem. Isso é um processo obsessivo. Respondi? Respondi? Então vai, Léo. Vamos lá.
Como diferenciar, já que a gente está nesse tema, né? Como diferenciar uma doença de ordem psíquica biológica, como a depressão ou a esquizofrenia, de um processo puramente obsessivo? Eles podem coexistir? Com certeza pode. Com certeza eles podem coexistir. Na maioria das vezes até coexistem. Então vamos lá. Uma doença de ordem psíquica e biológica. Aí foi dado o exemplo de depressão ou esquizofrenia. É muito difícil você ter ambos essas duas doenças psicológicas, neurológicas. É muito difícil você ter essas doenças e não ter um processo obsessivo associado. É muito difícil não ter. Porque ambos, eles estão trazendo para este ser humano desequilíbrio emocional, psíquico, espiritual. Então é muito difícil. Você está vibrando nesse processo. Então é complicado. Como que nós podemos é, auxiliar estes irmãos? Por incrível que pareça, e até eles por si mesmos. Seria a ideia, por exemplo, quando é uma doença efetivamente psicológica, é a utilização dos remédios que são necessários para que o organismo ele se restabeleça e muita consciência, consciência. Tomando o remédio, você, né, volta a uma consciência maior de si mesmo e dentro dessa consciência, a busca pela sua elevação moral e pela sua espiritualidade. Parece fácil da gente falar sobre isso, é fácil, melhor, é fácil falar sobre isso, mas não é tão fácil a gente lidar com isso. Eu vou explicar por quê. Não existe medicação mais que tenha mais preconceito do doente e dos não doentes que os remédios que são voltados para essa área psicológica e neurológica. Não existe. Todos, todas as pessoas que chegam num psiquiatra ou num neuro, quando eles passam uma medicação, Suzana, acho que ela vai ser meu apoio para confirmar. Todos os pacientes, quando eles passam, o paciente fala assim: mas quando é que eu posso parar? Antes mesmo de tomar. Mas eu vou ficar dependente, vou ter que tomar isso o resto da vida? Ninguém, vou falar de remédios que são para a vida toda. Ninguém que tem problema na tireoide, quando o médico fala assim: olha, você vai ter que tomar esse remédio, ele não pergunta. Se perguntar, é só para saber. Diabetes. Ninguém reclama que vai ter que tomar o remédio. Porque não existe esse estigma sobre quem toma o remédio. Ao contrário, as pessoas até falam: você está tomando seu remédio de tireoide? Você está tomando seu remédio de diabetes? Mas quando se fala sobre remédios que são tomados pelas pessoas que têm essa, essa, as doenças, né, de cunho psicológico, né, psiquiátrico e neurológico, todas as pessoas questionam isso. Não querem tomar. Por quê? Porque não entendem que isso é efetivamente uma doença. Sendo uma doença. E que, graças a Deus, tem medicação. A pessoa deveria tomar com muita felicidade. Mas elas têm medo. Tem medo que as outras descubram, sabe?
têm medo de serem estigmatizadas e aí não querem tomar essa medicação. E quem tem esse problema, normalmente quando toma e vê que tá bom, para de tomar. E quando para de tomar e cai na crise, ele não volta a tomar porque ele não tem tanta consciência da necessidade de tomar. Vocês entendem a dificuldade? Olha que loucura. Não parece antibiótico? Vocês já viram? O médico manda 10 dias, tomar 10 dias de antibiótico. Dá 5 dias, parece que aquilo que fez com que você tomasse o antibiótico parece que te curou. O que você faz? Você para de tomar o antibiótico. Faltando 5 dias, 3 dias, você para de tomar. Isso a gente não pode chamar de ignorância? É ignorância, gente. Se a gente faz isso com antibiótico, por que que esses doentes também não podem fazer com os seus remédios a partir do momento que eles olham e falam, mas eu estou bem? Quem somos nós para criticarmos? Percebem? Então, como é que eu posso fazer essa distinção da doença de ordem psiquiátrica e biológica, né, que foi colocado aqui, e um processo puramente obsessivo? Em algumas situações, você não faz. Já falei que quando a gente tem esse problema, normalmente a gente já tem uma influenciação aí de gruja, mas normalmente você não faz. Então, o que que você acaba fazendo? Ou você vai para um médico que te dá com um monte de remédio para você tomar. E como você não tem o problema, só faz com que você acabe ficando, às vezes, né? Ele não melhora o seu processo, porque você não está doente. Ou você vai para uma casa espírita, achando que é um processo obsessivo. Você vai para a casa espírita e na casa espírita eles vão te falar, ó, vamos trabalhar o seu processo obsessivo. Às vezes você não fala, mas né, é o que a espiritualidade pensa. Vamos trabalhar o processo obsessivo dessa pessoa, mas também vamos indicar um médico para ela poder fazer, ir lá e ela poder tomar uns remedinhos. Aí a pessoa passa por um tratamento espiritual e a pessoa passa por um tratamento físico, buscando o seu equilíbrio. Enquanto ela está fazendo o tratamento espiritual, vai sendo esclarecida sobre a ideia de que nós precisamos vibrar bem. E no tratamento de saúde também vai sendo esclarecida de que ela precisa tomar os seus remedinhos. Nada é por acaso, você vai para onde precisa ir, no momento que precisa ir. Mesmo que você fuja durante bastante tempo. Tá bom? Nas reuniões de desobsessão, né, o objetivo é expulsar o espírito ou evangelizá-lo? Como que a caridade com o perseguidor ajuda na cura do perseguido? Então, durante algum tempo, aqueles que estavam encarnados acreditavam que o auxílio ele precisava ser feito somente para o assistido encarnado. Durante muito tempo, tá? As casas, elas acreditavam que o auxílio estava sendo somente para os irmãos encarnados. Todo o trabalho era direcionado para este irmão. Até que começou a se entender que quando se demorava o processo de auxílio,
era porque você não auxilia só um, né? Você auxilia os dois. Não só um lado, mas os dois lados. Quando começou a se tomar consciência disso, até mesmo o acolhimento aos irmãos, que a gente chama, né, dos irmãos sofredores ou ignorantes, a forma de se auxiliar, ela começou a ser até mais eficaz. Porque não há como você auxiliar só o irmão encarnado se aquele que está com ele no mesmo sofrimento não for auxiliar. Porque é isso que acontece, né, gente? Nós sabemos, não sabemos, que o irmão, o obsessor, ele está conosco porque a gente convida? Acho que isso está claro para todos nós, né? O irmão obsessor, ele só está do nosso lado porque a gente convida. Às vezes o convite é tão atraente que eles não têm como deixar de aceitar. E se nós estamos convidando este irmão para ficar conosco, não adianta nada a gente auxiliar o encarnado se o desencarnado ele tem o nosso convite. E se o desencarnado acabar, né, deixando de obsediar aquele irmão, porque este irmão tomou consciência e se melhorou, mas não auxiliarmos o irmão desencarnado, o que vai acontecer? Ele vai para outra pessoa. E aí, que tipo de trabalho nós estamos fazendo? Não me parece ser o trabalho que nosso Senhor Jesus Cristo nos orientou a fazer. Se temos dois necessitados, por que só auxiliaremos um? Então, quando nós falamos nessas reuniões de desobsessão, o objetivo jamais será expulsar o irmão obsessor ou influenciador. O objetivo é nós acolhermos este irmão influenciador ou obsessor, não importa como chamarmos, acolhermos, orientá-los e, se possível, eles se salvarem. Porque aí estaremos não só ajudando este irmão desencarnado, como estaremos com certeza ajudando ao irmão encarnado, que se ainda não compreendeu o seu estado, não chamará, não convidará este mesmo irmão para que ele caia de novo na sua ignorância. Então, objetivo: cura de quem? Assistido e influenciador. Obsediado, obsessor. Léo, você ainda está com a mãozinha? Sim, é porque tem as últimas duas perguntas. Olha só, a primeira pergunta, né, do final é: nosso mentor espiritual pode ajudar na conscientização de que estamos sendo obsediados? Sempre. Não, coitado. Gente, se existisse medicamento no plano espiritual, a maior fábrica seria de pastilha de garganta. Porque vocês já pensaram como que mentor fala? Como que mentor tenta orientar? Claro que eu estou aqui brincando, né, gente? Porque né, mentor vai falar com a cabeça. Mas assim, vocês já pensaram nisso? O nível? Como que o mentor, ele fica do nosso lado, ele tenta nos orientar, nos esclarecer sobre as besteiras que a gente fica fazendo?
E, na maioria das vezes, ele fala conosco: olha quem você está escolhendo para ficar do seu lado. Porque chega uma hora que ele fala até isso: ó, você está me mandando embora. Eu não estou conseguindo mais ficar do seu lado. Você está escolhendo o outro. Vocês acham que ele não fala isso? Ele fala, gente. Mas a gente quer escutar. Por quê? Porque a gente quer escutar aquele que está nos dando, nos firmando convicções conosco. Então, se ele está falando assim, ah, não, ó, briga mesmo com a Roseli, é isso que eu quero fazer, eu, não vou, eu vou escolher quem? Quem está falando para eu parar de brigar ou quem está falando para eu brigar com ela? Acabar escolhendo quem está firmando convicção comigo. Coitada da Roseli hoje, já serviu de exemplo. Mas então, às vezes, o mentor ele está ali, olha, você está permitindo irmãos espirituais do seu lado. Quando é que o mentor ele não faz isso, gente? Quando ele não pode falar determinadas coisas, quando o médium, ele é médium audiente, aquele que escuta com o ouvido, não tem? O médico que escuta com o ouvido? Então, para esses, ele não pode fazer isso, por quê? Porque senão ele estaria infringindo o livre-arbítrio. Mas ele faz o quê? Ele faz de uma forma que o médium ele escute somente como uma intuição, uma inspiração. Quando é médium audiente assim, ele tem que ser mais misterioso, ele tem que saber como falar, né? Para que o médium também não fale assim, ah, eu fiz porque o mentor mandou, né? Não é esse o objetivo. Mas o mentor fala demais, demais. Ele tenta, mas a gente às vezes teima. Agora, também não posso falar que a gente só teima. Posso falar que muitas vezes a gente saiu de enrascada porque a gente, inspirado pelo mentor, a gente olhou e falou: pô, não é isso que eu quero. Esse conselho não é bom para mim. Mesmo que eu queira fazer, eu sei que não é bom. Eu não quero, eu estou cansada, vem um monte de justificativa para você não fazer o que é necessário para a sua saúde. Acontece. É na simplicidade que a gente percebe que às vezes a gente está indo pelo caminho errado. Vamos lá, Léo. Agora, a última e derradeira pergunta. Depois disso, as perguntas, né, já acabaram. É possível que uma pessoa viva exerça um poder obsessivo sobre outra em relacionamentos tóxicos ou de dependência, mesmo sem a intercessão de espíritos desencarnados? Com certeza é. Porque, gente, vamos lá. A gente falou sobre obsessão e influenciação do plano espiritual, mas nós temos que falar de obsessão e influenciação do plano material. Todos somos espíritos, todos somos energia. Se eu tenho um poder, seja por amizade, seja porque sou parente, não importa. Se eu tenho um poder sobre Roseli de novo, né? Se eu tenho um poder qualquer de influência sobre Roseli, tudo aquilo que eu falar com ela, eu posso estar levando a Roseli a caminhos mais tortuosos ou não. Posso fazer por minha ignorância, posso fazer porque eu desejo, tenho intenção de fazer mal a ela, mas isso acontece tanto no plano espiritual quanto no plano material. E a gente, nós que estamos vivos na matéria, né? Vivo, porque tem muita gente aí que está vivo na matéria, mas está mais morto do que vivo. Nós que estamos na matéria, nós somos, a gente é escutado em, em bom som pelo outro. A nossa influência ela é direta e indireta, porque nós também somos maquiavélicos. Então, às vezes a gente nem precisa falar com a pessoa, mas por meios transversos a pessoa faz o que a gente
quer e ela nem sabe que tá fazendo por nossa causa. Então, as pessoas, elas têm um poder, elas podem exercer um poder muito pernicioso em relação ao outro, como muito benéfico também. E muitas vezes está baseado nessa relação, uma relação de dependência emocional, uma relação de dependência profissional, uma relação. É, Ai, agora fugiu completamente a palavra, mas vocês entenderam o que eu estava falando? Então, assim, é muito fácil acontecer isso. E nem sempre, se não estamos vigilantes, nem sempre saberemos que estamos sendo alvos disso. Poderemos acreditar que tudo vem de nós. Sabe aquela brincadeira que às vezes tem umas piadas que falam que a mulher ela enrola o homem para ele achar que é ele que está decidindo? Não tem umas piadas dessas que eles falam isso? Então, quantas e quantas vezes pessoas que são muito inteligentes, porque os influenciadores são inteligentes, quantas e quantas vezes essas pessoas, os influenciadores, elas agem de uma forma que a gente acha que a ideia é toda nossa. Não percebe que a ideia veio do outro, porque fomos enrolados. E na maioria das vezes também, quando esse processo começa, não tem nenhum influenciador espiritual, não. Quando começa, não tem nenhum influenciador espiritual com o influenciado. Porque se a pessoa ela é assim, se a pessoa ela é maquiavélica dessa forma, ela já está com o influenciador há muito tempo. Quando ela começou a planejar a forma de enrolar Roseli, ela já tem companhia há muito tempo. Coitada da Roseli. Presta atenção, hein, Roseli. Então, gente, para que a gente possa finalizar sobre este assunto, o tempo todo eu estou falando com vocês. Precisamos estar vigilantes. Precisamos nos conhecer. Precisamos orar. Orar por aqueles que nos acompanham, estejam eles em qual lado da vida, e aí eu falo lado é banda A, banda B, né? Do lado espiritual. Precisamos orar por aqueles, qualquer plano da vida que seja espiritual e material, para que a gente consiga não dar poder demais a quem não precisa ter. Fortalecer o nosso espírito. Porque fortalecendo o nosso espírito, nós não cairemos demasiadamente em armadilhas. Nos autoconhecendo, não daremos chance para sermos engambelados. Ou seja, nós temos muitas ferramentas para que a gente possa viver uma vida mais harmoniosa possível, levando-nos a companhias melhores, a influenciadores melhores, para um caminhar mais fortalecido e reto nessa nossa jornada evolutiva. Tudo bem? Vamos fazer nossa oração. Pai de amor e bondade, queremos agradecer sempre, sempre, porque nos sentimos amparados
começamos a perceber que não somos barcos perdidos no grande oceano, e sim aqueles que têm em nosso leme nós próprios, com um conhecimento razoável sobre como podemos nos salvar. Além disso, também temos consciência que fora do nosso barco existe Jesus caminhando sobre as águas. E se o convidarmos, ele entrará no nosso barco e poderá até acalmar as águas se o momento for propício para isso. Com nossa fé, estaremos sempre agarrados no nosso leme e certos que o caminho que precisamos seguir é para o porto seguro, aonde o nosso Pai lá se encontra. Tendo Jesus a nos guiar, chegaremos a esse porto. E tendo em nosso coração a vigilância e a oração, conseguiremos não nos desarmonizar tanto quando algumas tempestades se fizerem presentes na nossa viagem. Esteja sempre conosco, Pai, Irmão Jesus. Assim seja.